Paz do Senhor Jesus a todos vocês, outra vez o nosso PNL Podcast. Todas as quintas-feiras, vocês sabem, nós estamos realizando o nosso podcast com histórias surpreendentes e sobrenaturais. Deus está nos visitando a cada reunião, todas as quintas-feiras. Hoje nós tivemos o privilégio de escutar o testemunho dessa mulher de Deus, a pastora Ruth Santana, pastora da Assembleia de Deus ali na Itália. Bem-vinda, pastora. Obrigada, pastor. Graças a Deus. Como está gostando da Suíça? Está gostando da Suíça? Muito, uma cidade muito bonita e relacionada à nossa igreja em Cristo Jesus. Esse apoio, esse amor demonstrado uns com os outros me fortificou muito mais. Que bênção. Gente, eu estou até agora impactado com o testemunho da pastora Ruth, que passou por um câncer e Deus a curou. Pastora, como foi essa situação? Como foi o descobrir desse diagnóstico do câncer? Como aconteceu isso? Todos nós realmente, quando recebemos uma notícia semelhante, não deixa de sentir o impacto daquele momento. Mas uma coisa eu posso confirmar, que essa esperança que nós temos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tão grande que nós servimos, depois de tudo é que eu vi a imensidade do que Jesus Cristo é para mim e para nós. Eu realmente vim de uma família que Deus honrou e tem honrado de geração a geração e vi grandes milagres. Mas o milagre que o Senhor fez na minha vida, na vida física, porque espiritual, Ele já fez, morreu por mim, para perdão dos meus pecados. Foi o maior e grande milagre que aconteceu. Esse é o maior milagre, o maior milagre, a salvação. Depois disso, fui acometida do câncer no meu intestino, e quando houve realmente essa confirmação, foi um pacto muito grande, mas uma certeza lá no meu profundo, havia essa esperança que Jesus me restauraria. Impressionante. A senhora estava pastoreando já? Já estava pastoreando. Digo aos irmãos e a quem me ouve, pastores e pastoras, em nome de Jesus, aquele momento que a igreja está crescendo de uma maneira maravilhosa, Jesus salvando, Jesus curando, Jesus libertando viciados, drogados, prostitutas, porque a igreja ficava assim numa rua que tinha acesso a todo mundo. Na Itália, verdade? Na Itália. E entrava, recebia a cura, ainda que não voltasse. Mas a gente tinha essa vitória, que o Senhor fazia aquele milagre e a pessoa prosseguia a sua caminhada. Foi uma grande vitória. Graças. Foi exatamente, pastor Fernando, que nesse momento o câncer me atacou. E foi nesse momento... No momento que Deus mais te usava para curar outras pessoas... Se manifesta, então, a enfermidade maligna, né? Sim, maligna. E aí, com o resultado, eu lembro que minha irmã, quando recebemos o resultado, minha irmã chegou assim e disse: ai, Ruth, olha, você foi um exemplo de vida para nós, foi uma maravilha na igreja, foi um grande instrumento. Olha, se você voltar para casa, faremos uma grande festa, mas se não, lá no céu já começou a festa. Ela sabia, então, já do diagnóstico? Então ela já sabia do diagnóstico, né? Então, eu fiquei assim... Quando ela me disse isso, aquilo, em vez de me abater, me encorajou. Te deu mais alegria. Me deu mais alegria, pastor. Geralmente, acontece o contrário, né? A pessoa entra em depressão, crises existenciais, né? A pessoa quer ficar isolada, e com a senhora foi diferente. Foi diferente, pastor. Me deu aquela força assim, Senhor, agora sou tua. E aí foi diagnosticado que realmente eu estava com esse câncer há 6 meses no meu intestino, né? E fazendo essa cirurgia, eles cortaram o intestino, emendaram, fizeram desviações, e foi aquele tratamento muito difícil. Então a senhora, hoje, o seu intestino não é completo? Não, não é completo. Gente, ela perdeu parte do intestino. Perdi parte do intestino. E comecei a fazer a quimioterapia também nesse período, que é muito doloroso. É momentos que você fica ali recebendo uma substância
pela veia e que lhe deixa assim realmente a zero. Em termos de força, em termos de ânimo, realmente foi difícil para mim vencer. Mas eu sempre tinha essa esperança dentro de mim. Jesus é maior. Aleluia. Jesus é grande. Uau. Então isso me levou A senhora contou também agora há pouco em nosso culto que o câncer ele como que avançou depois pelo seu corpo. Um ano depois, e eu vinha, depois de que fez essa cirurgia, eu até hoje continuo fazendo meus controles normais. E com um ano, depois da primeira cirurgia, eu fui fazer a segunda, já estava meu pâncreas todo afetado, o baço todo afetado e a metade do intestino. Então, foi tirado o pâncreas, vivo sem o pâncreas, vivo sem o baço e metade do intestino. Meu Deus. E metade do estômago. Nosso Deus é extraordinário mesmo. E a senhora vive... E quando foi que a senhora se deu conta de que estou curada desse câncer? Olha, pastor, porque antes de eu fazer a segunda cirurgia, quando os médicos entraram na sala dizendo, olha, nós vamos agora fazer essa segunda cirurgia, eles não me disseram assim, não tem esperança. Mas eles olharam para a minha família, que ele comunicou, a minha família estava, inclusive meu pastor e a sua esposa, pastor Paulo Canela, estavam presentes, a sua esposa Amélia Terra, e ali eles olharam para mim assim, os médicos ficaram assustados. A senhora está entendendo o que é que eu estou dizendo à senhora? O quadro clínico ele era tão grave que eles não entendiam a sua tranquilidade, a sua paz diante do diagnóstico, diante das circunstâncias que estavam envolvendo a senhora naquele momento. A senhora sentia Deus ali? Sentia, pastor. Era uma tranquilidade de paz dentro de mim, que eu disse, não cheguei a cair na real que ele estava dizendo realmente. Eu digo, não. E ele perguntou assim, a senhora está entendendo o que é que nós estamos dizendo para a senhora? Eu balancei a cabeça e falei, sim, Senhor. Porque eu sabia que o Senhor ia me trazer de volta. Sei que a senhora falou agora há pouco, essa esperança em Deus. Essa esperança. Essa confiança, né? Essa confiança ela maravilhosa. cresceu diante dessa circunstância. Diante dessa circunstância. Impressionante. Arremete muito aos profetas do Antigo Testamento, né? A Gideão, a Caleb, Josué e Caleb, que diante de circunstâncias completamente adversas, diante de inimigos grandes, eles confiaram em Deus. E eu lembrei muito também de Golias. Né? De Davi, aquele menino, ninguém dava nada. Mas ele lembrou que não era só o exército que ele estava afrontando, mas afrontava o Deus de Israel. Então, naquele momento eu pensei, não, o Deus que eu sirvo é o Deus que vai me trazer de volta. E foi essa a minha esperança, pastor. Uma fé extraordinária mesmo. Temos, a fé é produtiva. A senhora sabe que nós temos pessoas que estão assistindo este podcast hoje, que está no meio do tratamento de quimioterapia. Estão sentindo fracas, talvez sem força. A senhora, nesse momento que a senhora passou pelo processo de tratamento de quimioterapia, que a senhora esteve fraca, a senhora sentia Deus ali naquele momento? Sim. É possível a pessoa ter encontros com Deus passando pelo tratamento quimioterápico? Sim, pastor. Eu sou essa esperança e essa convicção que diante de meus irmãos vinham do Brasil para que estou morando atualmente na Itália, e quando eles vinham me visitar, ou até a própria igreja que ia me visitar, não tinha esperança. Ele dizia, a última vez que eu vou ver irmã Ruth. Meu Deus. Mas dentro de mim era uma alegria, pastor. E quando eu ia ao encontro dos irmãos, eles olhavam assim para mim, é ela mesmo que está doente? Porque na aparência, realmente, apesar de muito magra... Se a senhora não tivesse contado o seu testemunho hoje, eu não imaginaria nunca que... Ninguém disse, porque realmente foi um grande milagre de Deus na minha vida.
de restabelecer, de me dar essa força, que pelos médicos eu tinha que estar prostrada. Mas estou andando com minhas limitações, lógico, claro, mas os cuidados necessários, mas o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Eu nunca deixei a obra do Senhor e dizer, não, porque hoje, quem sabe, talvez vai mexer isso, vai... Não, é a obra do Senhor. No pouco que eu posso, se eu posso levantar o jarro, se eu posso limpar a mesinha, eu limpo. Porque é serviço para a obra do Senhor. Que coisa gloriosa. Isso é de verdade. Essas palavras nos enchem de ânimo, nos enchem de esperança. Que coisa maravilhosa. A senhora é pastora na Itália, tem uma congregação à sua responsabilidade, ou a senhora apoia o ministério? Não, no momento eu não estou exercendo. Eu estou ao lado também do pastor Paulo Canella e a sua esposa Amélia Terra. Sou conselheira da igreja, né? Em aconselhamento e orientação. Eu estou lá junto. É um testemunho vivo para a igreja, né? Eu acredito que é uma igreja que pode desfrutar de um testemunho vivo. Sim. Quero já estender aqui o convite aos pastores, da pastora, o pastor Paulo Canella. Né? Paulo Canella. Quando estiver aqui em Zurique, em Dietikon, seja bem-vindo ao Centro Cristão Silver. Vai ser um prazer poder recebê-lo. Pastora, a senhora tem uma palavra para as pessoas que estão assistindo agora e que necessita de consolo, esperança? O que a senhora diria para eles? O que a senhora pode expressar para esses irmãos? Sim, pastor, eu daria porque o versículo chave que o Senhor me deu, quando eu estava lá no hospital, foi o Salmo 23 e o verso 4. Salmo 23, verso 4. Que ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que seja, pastor, no momento que o médico disse, não tem jeito, lembre-se, não temas. É crer nesta palavra. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor restaura. E quem estiver passando essa situação, esse momento, lembre-se, o Senhor é contigo. O Senhor abençoa. O Senhor está ao nosso lado. Ele dá essa força, essa coragem. Eu preciso crer. E eu creio. E foi nessa fé no Senhor Jesus Cristo que me mantém viva. É nessa fé que me mantém essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Caminhando, falando, porque humanamente falando, eu não estaria nem me movendo. Mas o Senhor me restaurou. E esse versículo, Ele está comigo. Aonde for, no mal, nas tempestades, nas dificuldades, eu estou contigo. Então, se alguém que está nos ouvindo nesse momento, lembre-se, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor fortalece. É crermos nessa palavra maravilhosa. Aleluia. E esse pastor não tem dinheiro que compre, não tem remédio que sacia, só a esperança em Cristo Jesus. Tremendo. A senhora sabe que eu tenho uma tia que venceu um câncer de mama. E ela, em uma conversa que eu tive com ela, ela falou, o câncer, ele é maligno. Ele vem do maligno mesmo, ou seja, ele é algo maligno, satânico pastor. mesmo. A senhora também sentiu guerra espiritual nesse tempo? Muita guerra, muita guerra. Quantas vezes, até ali no próprio hospital, até com pacientes, né, com doentes igual a mim, ou de situações difíceis, dizer, não, senhora, não resolve, não, como é que eu estou aqui, ó, amanhã estou morrendo. Aí eu olhava assim, não, Jesus é esperança. Eu me recordo que uma ao meu lado assim, quase nem falava mais. Aí eu cheguei pertinho dela assim, e disse assim, você crer em Jesus? Olha, ainda que você vá, mas tem essa fé que você vai encontrar com Ele. Ela balançou, ela nem a cabeça balançava, e nesse dia ela balançou. Ela disse, com a cabeça balançando, eu creio em Jesus. Eu disse, o Senhor te salva. E uma delas partiu, e desse período que eu estava passando no hospital, 2 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Então, foi um sinal assim maravilhoso. E uma experiência que eu contei também, que
Foi linda. Toda noite tinha uma pessoa dormir comigo no hospital. E uma moça foi cantar aquele hino maravilhoso, né? E ela cantando assim, bem baixinho, que até eu, do lado dela, não estava ouvindo as palavras. Mas eu conhecia o hino, sabia que ela estava cantando. E a outra amiga minha, que também com câncer, do outro lado, no lado, assim, no mesmo quarto. No outro dia, ela perguntou assim para mim, Senhora Santana, eu não dormi essa noite. Eu disse, mas por que, minha amada? Porque eu chamo as pessoas de amada, né? Uhum. Aí ela disse assim, mas essa noite tinha um coral, mas tão lindo, tão maravilhoso, a noite aqui toda, que eu não queria fechar o olho para que a música não terminasse. Olha. Então, os anjos, o coral do Senhor Jesus Cristo estava acampado. Aleluia. Quando você está em uma situação assim, você tem essa convicção, que tremendo consolo pastor. E que paz deve envolver a nossa vida, sim, estando em um leito que para muitos se converte em leito de morte mesmo, sim, né? Sim. E você sentir Deus, sentir a presença dos anjos, sim, ao seu redor, é realmente uma dádiva, a graça de Deus mesmo, mediante aquela circunstância. Pastora, que testemunho tremendo. E quando foi que a senhora recebeu o diagnóstico de que está curada do câncer? Eu sempre faço meus controles. Uhum. E o último que eu fiz, o médico disse, olha, nós vamos fazer assim um exame mais apurado, que eles chamam radioativo, né? Uhum. Que nós vamos injetar na veia da senhora um líquido, uhum, e com esse líquido nós vamos levar você como é que chama em português? Sim, aquela máquina que faz o controle. Aí, esse líquido que eles aplicam na gente, uhum, é para dentro, vai fazer essa separação para ver o que é que tem. Graças a Deus, eles não viram absolutamente nada. Deus é Deus. Então, Deus é poderoso. Deus é o mesmo, aleluia, pastor. Então, aleluia, nós precisamos declarar esse Deus que nós servimos. E uma coisa muito bonita, que eu aprendi muito mais, nunca murmurei, dizendo, Senhor, porque eu sou pastora, porque não irmão fulano, porque... Não, graças, Senhor, estou aqui e é aqui que tu me queres, faça a tua vontade. Nunca murmurei, nunca joguei praga em ninguém, mas esperei, sabia que havia um projeto de Deus dentro dessa situação. Nós não podemos desanimar. Não, o desânimo não pode fazer parte Temos que caminhar. Aleluia. E aleluia, essa é a minha esperança, até aleluia, o fim da minha vida. Aleluia! Pastora Ruth, muito obrigado por seu testemunho. Pastor. Eu sei que algumas pessoas estão assistindo. A senhora poderia ceder um pouco, gentilmente, do seu tempo e orar por aquelas pessoas que estão agora Sim. ali assistindo? Sim. Queridos, feche os teus olhos, onde quer que você esteja, e ore com a pastora Ruth, deixa Deus tocar em você, seja curado em nome de Jesus, não permita que o desânimo tome conta do seu coração e da sua vida. Pastora Ruth, por favor. Aleluia, Jesus. Neste momento, Pai, todos que têm essa possibilidade de nos ouvir neste momento, que a tua cura, Jesus, chegue a cada uma dessas pessoas que se encontram nessa mesma situação ou outra situação, mas tu és o Deus que cura, que salva, que perdoa, que alimenta, que leva para o céu, que prepara. E aqui estamos, Jesus, te agradecendo, Senhor, por este grande milagre, pela tua bênção, Senhor, derramada na minha vida e de todos aqueles que crerem no teu nome, Senhor. Pois este sinal, estas maravilhas seguirão aqueles que crêem, Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão, Senhor, na mesma situação. Espírito Santo de Deus, visita, faz a tua obra, Senhor, curando completamente, dando ânimo, dando força e coragem, saber que tu és o Deus da cura, tu és o Deus que liberta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Procure a fonte certa, Jesus Cristo. Não esqueça, não deixe para um lado, não troque, mas entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e as demais coisas Ele fará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, obrigado, amém. Pastora Ruth Santana. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Passe esse vídeo para outras pessoas.
pessoas que estejam talvez hospitalizados ou passando por quimioterapias, mas lembre-se, Deus opera milagres hoje. Jesus Amém. fez um milagre na pastora Ruth e Ele pode fazer um milagre na sua vida também. Aleluia. Jesus cura câncer hoje. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quinta-feira em nosso podcast PNL, Paz de Cristo. E até lá. Obrigado, pastora. Amém.